é doutora em ensino, filosofia e história das ciências pela UFBA. Ela é mestre em estudo em linguagens pela UNEB. Ela é especialista em ensino de língua portuguesa e literatura, especialista em educação à distância. Ela possui graduação em letras vernáculas. Atualmente, ela é docente de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do IFBA. Ela atua na educação profissional e tecnológica e currículo integrado nos níveis de ensino médio integrado ao técnico e o técnico subsequente, graduação e pós-graduação. Ela é docente permanente do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Profept do IFBA. Ela atuou como leitura crítica do PNLD 2020, do MEC. Ela é colunista da revista África e Africanidades. Ela é diretora acadêmica do IFBA de Eunápolis. Desenvolve estudos na área de educação profissional, tecnológica, formação docente, letramento, análise do discurso em movimentação decolonial, linguística aplicada crítica, EAD e educação online, interculturalidade, descolonialidade, gênero e relação étnico-raciais. Todos esses títulos da professora Mariana, ela tem um maior, que é ser mãe de Ana Flor. Isso aí eu tinha que deixar registrado. Desde já, Mariana, nós gostaríamos de agradecer por estar aqui conosco. Nós sabemos que você está de férias, oficialmente de férias. Abrir mão desse momento que a gente sabe que como está sendo pesado e exaustivo esses dias. E tudo que está acontecendo tem mexido com as nossas certezas. Antes de passar a fala para você, eu gostaria de falar um pouquinho de uma pesquisa que em abril eu e o professor Diego realizamos. Esse professor Diego, ele é meu colega lá da UNEB, do Campus 18. Ele é doutorando em Sociologia pelo FSCar, ele é sociólogo. Então, nós iniciamos uma pesquisa, contamos com a participação de 140 professores. O tema da pesquisa foi trabalho docente, metodologia de ensino, aprendizagem em tempo de pandemia. Esses dados, gente, eles foram reveladores. Os resultados mostraram que 63% dos professores que participaram da pesquisa, eles não se sentem preparados para atuarem à distância. As justificativas foram diversas, desde que tenho dúvidas, principalmente quanto ao planejamento das atividades, diante de poucos recursos, ou até mesmo pelo pouco conhecimento em desenvolver os instrumentos com o computador. Outros disseram que eles não tinham conhecimento nas plataformas digitais. Outros diziam que não se sentiam preparados para dar aula à distância. E o dado maior que essa pesquisa revelou é que 47% desses professores e professoras estão se sentindo pressionados para voltar a ensinar. Na primeira live de Nova, ele afirmou que é obrigação do professor se manter presente. É preciso manter o contato, saber como estão os nossos alunos, orientá-los, propor leituras, o desenvolvimento de atividades. Precisamos dizer não à EAD massiva, mas também precisamos pensar na importância de aprendermos juntas. Então, gente, é importantíssimo nesse momento falarmos sobre desenhos didáticos, como diz a professora Edmeia. Então, passarei a palavra nesse momento para a professora Mariana. Professora, a senhora terá entre 30 e 40 minutos para falar sobre o tema. Os participantes, como a professora Camila... Dé? Bom, então eu vou finalizar a fala de Andréa. Os participantes terão... Agora sim. Caiu, Dé. Voltou. Os participantes terão em torno de 2 minutos para as colocações dela. Você terminou nessa fala. Sim, mas foi isso mesmo. Minha fala terminou aí mesmo. Pronto. Então, só finalizando para ficar claro para o pessoal. Cada participante se inscreve no chat e as perguntas, elas serão feitas, a gente libera o áudio e cada participante tem 2 minutos para a sua fala, para que a gente possa contemplar um público maior de pessoas. Fique à vontade, Mariana.
Boa noite, meninas e meninos, todas e todes. E aí uma fala bem inclusiva de ideia, né? E quem não se identifica com nenhum dos termos, né? Com nenhuma nomenclatura. É, é um prazer enorme estar aqui com vocês, um convite afetuoso de Andréia. E, de fato, a gente estaria, pelo menos teoricamente, de férias estamos, né? Mas as coisas outro tipo de férias. Mas penso que esse momento é bem da gente movimentar esses diálogos e tentar construir, né, esses outros espaços e outras pedagogias diante do contexto. E por isso que eu aceitei o convite, e ela já pediu no afeto mesmo. Mari, eu sei que você está a mil, mas por favor, Mari. E ela pede assim, né, daquele jeitinho dela. A gente nem tem estrutura para dizer não. E aí, quando ela trouxe o projeto, né, trouxe a proposta do curso, esse trabalho extremamente importante que vocês estão desenvolvendo. Espero muito que quando a gente tiver em outro contexto, a gente possa ter esse encontro com a Maíra, com a Camila, com todo mundo, presencialmente, para a gente conversar mais e pensar em outras parcerias, tá? Então, assim, eu inicio a gente conversando um pouco sobre de trazer esse título. O slide, pode colocar. Quando eu pensei esse título, né, a questão do planejamento e essa organização e reorganização, é justamente por conta desse contexto, né, que a gente se coloca, que a gente se encontra. E aí, só um pouquinho aqui. Para a gente poder conversar sobre as questões que a gente tem conceituais em relação à EAD, né, as questões que nós temos que trazem tensões em relação à modalidade, como também a educação online, a diferença que a gente precisa estabelecer sobre essas modalidades, a questão do ensino remoto. E aí, quando eu pensei exatamente em relação a esse planejamento, e reorganização do ensino mediado por tecnologias, eu parti de um conceito de tecnologia, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu pensei justamente em um conceito de tecnologia que vai ao encontro de muitos debates de diferentes autores, enfim, pesquisadores também, mas eu gosto desse conceito que vai se movimentar trazendo esse olhar em relação à tecnologia, em que essa parte é que eu mais me interesso, né? O conceito de tecnologia compreende tudo que é construído pelo homem a partir da utilização de diversos recursos naturais, tornando-se um meio pelo qual se realizam atividades com o objetivo de criar ferramentas instrumentais e simbólicas para transpor barreiras impostas pela natureza. Aí dá a ideia de diferenciar-se dos demais seres irracionais. E aí, pensando nessas tecnologias da linguagem, da escrita, do pensamento, das diversas tecnologias que se movimentam, né? Que aí a gente vai pensar na tecnologia, que eu sempre falo sobre isso, né? A tecnologia da pesca, das marisqueiras, a tecnologia do tambor, né? Enfim, as diferentes formas de tecnologia, de pensar o conceito de tecnologia para além da lógica da máquina. Esse é o movimento que a gente faz, principalmente quando a gente pensa no contexto educacional. Então, pensar esse título, né, desse replanejamento, é a gente começar, nesse contexto, mais do que nunca, pensar em outras pedagogias, que é o que a gente vai tratar de pedagogias do presente. Mas também estabelecer uma relação de criticidade sobre essas pedagogias do presente, né, que estão postas aí para a gente mais do que nunca. Essa discussão de tecnologia, de EAD, de educação online, enfim, de ensino híbrido, ela ocorre há muito tempo, né? Déia citou uma pesquisadora que eu gosto muito, né, dos debates que ela faz, que é a Edmeia Santos, tem Marco Silva, tantos outros, o Mariano Pimentel, que a gente caminhou o texto para vocês, são pesquisadores que eu me alinho em relação às discussões que trazem, principalmente por conta do olhar ideológico, né, epistemológico e pedagógico que eles se movimentam em relação a pensar esse espaço por meio das tecnologias, sejam elas tecnologias no geral, né, da informação, da comunicação, ou novas tecnologias da informação e da comunicação, ou as tecnologias digitais que estão dentro desse contexto aí maior.
das tecnologias no geral. Então, pensando nesse conceito, pode passar, que eu me movimento com esse título, e aí faço essa reflexão da gente começar a pensar, pode passar, sobre esse momento, né? É uma fala inicial que eu quero ter com vocês para a gente entender algumas questões em relação ao momento, né? Quando eu chamo de pandemia e pedagogia do presente, é para a gente refletir sobre algumas questões. A gente está nesse contexto de ensino remoto, um ensino remoto que foi imposto, né, diante de uma situação pandêmica, e a gente ainda tem a lógica do trabalho remoto. Então, servidores de maneira geral, professores, servidores, pessoas que estão no contexto da educação de maneira geral, principalmente, né, que é o que nós estamos falando, eles estão nessa situação, tanto de ter que dar conta do ensino remoto, como também do trabalho remoto. Né? Nós estamos desenvolvendo diversas atividades em nossas casas, no contexto, na situação doméstica, e além de tentando lidar com a situação de uma doença, e aí tem o trabalho remoto e o ensino remoto. Só que aí, qual é a problemática em relação a isso? A questão do oportunismo, né? Corporativista, principalmente, que a gente tem também dentro do contexto da educação. O que é que nós temos aí um cenário? Esse não é o cenário do IFBA, e aí eu acho que da maioria, né, das instituições aqui da Bahia, né, estão com os calendários suspensos. Acho que a maioria está com o calendário suspenso. A UNEB, a UESC, a UFBA, enfim. São atividades mesmo no sentido de manter o vínculo, mas não no sentido mesmo de legitimar o calendário letivo. E aí o que é que acontece? Só que a gente tem outras pessoas, outros servidores, outros professores que estão, né, tendo que lidar com essa imposição desse ensino remoto. E aí eu tenho falado sobre isso, é até complicado chamar isso de ensino, né? Porque, diante da concepção que a gente tem sobre educação e sobre ensino. Porque a maneira como foi imposta essa proposta de ensino remoto é uma maneira assediadora, é uma maneira extremamente utilitária, né? É uma maneira extremamente adoecedora. Os professores e professoras tiveram que, por exemplo, né, no caso de professores e professores de instituições privadas de educação básica, em especial, que a demanda é muito maior em relação a perfis, né, de estudantes, por conta da faixa etária, enfim. E aí, independente do nível de ensino, estão tendo que se movimentar para virarem youtuber, tendo que gravar aulas, coisa que eles nunca se movimentaram para isso, ou pelo menos se faziam, eram por escolha, né? E não como a única referência, tendo de fato ficar aquele tempo ali, diante das demandas de casa. Então, isso tudo, né, a maneira como está acontecendo, isso não é o que a gente entende, né, como espaço de educação no contexto virtual. Isso perpassa por uma lógica extremamente tecnicista e adoecedora. E isso a gente precisa combater. Isso a gente precisa debater e combater. E quando eu falo precisa debater e combater, claro, você é professora dessa instituição privada, por exemplo, você precisa trabalhar, você precisa dar conta. Então, a gente não tem ingenuidade em relação a esse debate. Mas a gente precisa dizer que, né, nesse debate, é uma espécie de denúncia mesmo, crítica, que não é isso que se pensa de educação online, não é isso que se pensa de educação, e isso não é educação à distância. Isso é uma proposta de ensino emergencial que foi imposta por conta de questões muito pontuais mercadológicas, né? Que é a lógica mesmo de o pagamento da mensalidade, de não, ele ter de acontecer, né? De dizer que, olha, estamos legitimando essa parcela que você paga todo mês, porque nós estamos com a outra proposta de aula. Então, assim, até se discutiu o que seria a aula, né, nesse contexto. Então, isso é uma coisa e precisa ser tratada, né? São pedagogias diferentes, mas que estão sendo tratadas de uma maneira extremamente assediadora e adoecedora para boa parte dos professores e professoras em especial, né? E aí, assim, nesse contexto de pandemia, a gente tem as tensões e negociações de sentido, né? A pessoa, teve um momento que a gente parou, que a gente teve uma pausa em algumas instituições, como no caso do IFBA, a gente suspendeu os calendários diante de pelo fato de entender que a gente não tinha estrutura para dar conta, né, de maneira institucional da EAD. Nós temos o programa UAB no IFBA, mas uma coisa é você ter o programa, outra coisa é você institucionalizar a EAD no Instituto todo. Então, se entendeu que a gente não tinha estrutura
de tecnologia no geral, para dar conta né, dessa realidade toda, em todos os campos do Instituto, e isso é o geral, por isso que foram movimentadas essas pesquisas, essa que a ideia trouxe também, né, já é um movimento de pensar essas pedagogias do presente, o IFBA também fez isso, a UFBA, né, a UNEB, enfim, as instituições fizeram essas pesquisas, nós fizemos aqui no nosso campus também, de entender qual era a realidade socioeconômica, né, dos estudantes em relação a esse acesso digital, em relação à formação docente, né, quais as condições docentes em termos de formação para dar conta desse contexto. Isso já é uma movimentação, né, já se movimenta nessa reorganização desse planejamento, porque se a gente está pensando em planejar, precede o processo formativo, né? Então, para a gente poder dar conta de um planejamento nesse contexto, a gente precisa pensar no processo formativo. E pensar no processo formativo é ter esses dados dessas pesquisas para a gente entender quem, de fato, né, consegue, nesses contextos dessas instituições, dar conta desse tipo de uma outra pedagogia, que é essa pedagogia do presente. Então, assim, aí pensar sobre isso é também pensar a internet como direito e não como serviço. Historicamente, a internet ela se movimentou em espaços que a gente chama, né, dos informatas, desse contexto mais técnico, como serviço. E aí, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nesse contexto aí de pandemia com essas empresas, né? O corporativismo mesmo empresarial, de no meio dessa nossa vulnerabilidade, dessa fragilidade diante da situação de pandemia, de elas quererem legitimar essa lógica de educação massiva. E aí, o que é mais complicado ainda é que nós temos uma política de governo, né, em nosso país vigente que quer legitimar, né, uma lógica de educação à distância massiva. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente precisa ter. E aí, quando eu falo isso, a gente precisa também entender que o debate sobre a educação à distância não perpassa se a modalidade é boa ou se é ruim. Perpassa por concepção de educação. Né? A educação presencial é uma modalidade e eu posso fazer uma péssima educação presencial, não movimentar a aprendizagem, não garantir o direito de aprendizagem, de permanência, enfim. E posso fazer isso também no contexto online, no contexto da EAD. Mas também posso fazer o contrário. E aí eu sempre falo, né, que a modalidade ela não define a qualidade. O que define é todo o debate que a gente faz sobre concepção de educação, de currículo, entre outras coisas. E aí um cuidado que a gente precisa ter para a gente não retomar a todo momento o tecnicismo nesse contexto de pandemia e justificar esse tecnicismo por conta das tecnologias digitais. As tecnologias digitais elas são mediadoras, mas elas se movimentam no contexto educacional a partir de uma autoria, de uma movimentação humana. Então, essas tecnologias elas vão mediar metodologicamente, das várias maneiras, a partir de um planejamento de um humano. Então, assim, não é uma mediação que se movimenta de maneira aleatória. Saiu a imagem do slide. Então, isso é uma coisa para a gente começar a pensar. Colocar? Deixa eu ir continuando, então. E aí, gente, quando a gente pensa sobre essa questão, pode passar. A gente fala um pouco sobre o que é esse contexto, né, dessa pedagogia do presente, de pensar educação à distância, de pensar ensino online, enfim, ensino híbrido, que é o que a gente está bem na pauta no momento. A gente precisa entender que todas essas discussões, todas essas modalidades, elas se constituem, né, elas se legitimam muito por conta do conceito que a gente tem, que é de cibercultura. E aí eu sempre falo isso, discutimos cibercultura, porque justamente para a gente já fazer essas movimentações decoloniais, né? De movimentar termos a partir de nossa realidade, e não de outras realidades de países que sempre estiveram no lugar de colonizadores. Então, assim, esse contexto todo aí de educação, né, online, enfim, que a gente vivencia, é movimentado por conta do que nós chamamos de cibercultura. E essa cibercultura, elas vão... O que seria a cibercultura, né, no geral? Então, para Levi, é um conjunto de técnicas,
né? Um conjunto de práticas, de atitudes, de modo de pensamento, de valores que se desenvolve juntamente com o crescimento do ciberespaço. O ciberespaço é justamente esse espaço que a gente trata, né? Que é o espaço virtual, no geral, tá? E ela não surge apenas com a lógica de desenvolvimento das tecnologias, há uma movimentação de fazer o enfrentamento, realizar o enfrentamento em relação às estruturas hegemônicas, porque, assim, como qualquer produção, se você historicizar qualquer produção do conhecimento, a gente sabe que sempre foi concentrada em elite, né, em grupos, e não democratizado, e não publicizado. E assim não foi diferente com o espaço virtual. Então, a cibercultura ela vem dizer que, naturalmente, nós estamos movimentados por essa cultura digital. Agora, as implicações desse contexto é que a gente precisa debater, que, por exemplo, é o direito, né? O direito ao acesso, o direito de aprender com as diferentes possibilidades que a cultura digital nos traz. Pode passar. Passou? Não, não. Mas eu vou continuando aqui. Está travando, né? Tá. Então, assim, quando a gente pensa, né, sobre a questão da cibercultura, a gente pensa também que é esse contexto que a gente, de maneira bem resumida aqui, que é esse contexto que a gente fala dos artefatos culturais. A gente está nesse boom aí dos usos, né, de smartphones, de tablets, os notebooks e por aí vai. Só que aí, e essa movimentação dos diferentes espaços que a gente hoje se coloca antes da pandemia, né? E aí eu sempre vou fazer essas voltas, eu vi até uma chamadinha aqui. Mais uma vez, assim, a questão do ensino remoto, como ele está posto, que é o problema, né? A educação bancária, que Paulo Freire traz, ela vai discutir isso no contexto da modalidade presencial e em qualquer outra modalidade. A questão é como isso está sendo feito, né? Para a gente entender aquilo que eu disse, que não é a modalidade que determina isso aí. Então, a gente começa a pensar sobre essas questões da cibercultura, dessa cultura digital, por meio de todos esses artefatos que a gente tem aí, né, na mão, posto à mão, tablet, enfim, smartphone e todas as redes sociais que a gente já utilizava. E aí, aquilo que eu falei, a gente tinha uma escolha de utilizá-las ou não no contexto virtual de aprendizagem, por exemplo. Só que agora a gente já não tem uma escolha. A gente precisa pensar sobre isso. Afinal de contas, tão cedo, nós não teremos vacina. E aí, diante de vários protocolos, mesmo que tenhamos de maneira gradual alguma atividade presencial, a gente precisa entender como isso pode acontecer. Porque eu já posso, assim, de tudo que a gente já movimentou aqui de estudo, não dá para ter aulas, pelo menos assim, a nossa realidade aqui no campus e no IFBA, no geral, diante do quantitativo que nós temos, de ter aulas, parte no espaço presencial e parte no espaço online. A gente não tem condição ainda de ter aulas presenciais, porque a gente o país não estava preparado, né, para uma pandemia. A gente precisa movimentar para isso. E aí, tão cedo, a gente não tem a questão da vacina. Então, pode passar. É só para a gente poder, para vocês terem mesmo como acompanhamento. E para organizar minha fala, porque eu falo muito. Então, assim, quando a gente pensa sobre essa questão, né, desse espaço da cibercultura, que é a cultura digital que nós estamos inseridos, a gente precisa pensar que nem todos estão, de fato, né, inseridos e tem a garantia da permanência nesses espaços. E aí, quando a gente fala da questão da discussão de inclusão digital. Então, para quem é a inclusão digital? A inclusão digital, ela visa exatamente populações que têm condições não favoráveis socioeconomicamente, porque essas populações precisam ter o direito também. E aí isso envolve uma discussão que tem posta, né, que eu sempre falo, de cidade digital, que é um debate que não é de agora, né, tem até uma discussão muito bacana que eu acho que Luzi,
que é professora da UESC. Inclusive, faz um debate muito bacana sobre a questão da inclusão digital. E a gente precisa dar conta dessa inclusão digital. E dar conta dessa inclusão digital, tanto em relação às questões socioeconômicas, como, por exemplo, as questões relacionadas a pessoas com deficiências, né? A pessoas com necessidades específicas. E aí nós temos uma lei, né? Um decreto que legitima isso. A questão como muitos decretos, né, que ocorrem, a gente tem os decretos, mas eles não foram, de fato, movimentados enquanto política de governo e política de Estado, para que isso seja legitimado em todos os espaços. E aí, por exemplo, nesse momento aqui, as meninas poderiam convidar alguém para fazer a tradução aqui em Libras, né, o intérprete. Só que isso demanda, todo mundo agora nesse momento está pedindo intérprete, né, isso demanda a pessoa ter disponibilidade para isso. São várias questões, mas isso é um direito, por exemplo, para a pessoa surda, né, ela ter o direito a intérprete. Entre outras questões que esse decreto traz. Pode passar aí, que eu até coloquei esse decreto. Pode passar, por favor. E aí o decreto vai tratar sobre isso, né? É um decreto que não é da agora, mas a gente não teve uma política de governo, e muito menos, né, não se legitimou enquanto política de Estado, para que a gente pudesse ter isso legitimado, né? O decreto é de 2004. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos políticas que se movimentaram para isso, mas nós não tivemos políticas de governo, né, que, de fato, efetivasse e desse condições de permanência também. Pode passar. E aí, quando eu falo quando a gente fala de inclusão digital, tem um conceito que eu gosto muito de tratar, inclusive, né, eu trabalhei na minha tese, enfim, sobre a questão dos letramentos, tá? A discussão dos letramentos, eu trago muito, que perpassa por todo o debate que a gente possa fazer relacionado à educação. E aí eu trago a concepção de letramento, que é essa concepção que é uma lógica sócio-histórica, né, que não tem a ver apenas com a lógica do letramento escolar, para além disso, esse movimento que a gente chama de letramento de resistência, de letramento racial, tantos outros, e tantas discussões que a gente tem, especialmente no campo da linguística aplicada, que vai tratar sobre os diversos letramentos. E tratar dos diversos letramentos, tratar desse conceito, é dizer que nós não somos, de fato, né? Nós somos, de fato, diferentes, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E a escola ela precisa dar conta dos diversos letramentos. E dar conta dos diversos letramentos é tratar justamente de quê? Das narrativas, das histórias dos sujeitos, do discurso, das disputas, né, discursivas que existem nos diferentes espaços. Ela precisa entender quem esteve, né, sempre protagonizando esse espaço escolar e quem nunca teve esse direito, ou se esteve no espaço, foi invisibilizado. E aí os letramentos vão tratar disso, né, vão dizer qual é a realidade de cada sujeito que ocupa aquele espaço. E aí, quando a gente fala de inclusão, e eu trago o conceito de letramento, é para a gente falar que falar em inclusão digital pressupõe falar também em letramento digital, que é o conceito que a gente vai fazer essa movimentação, que é pensar essa apropriação dos usos das tecnologias digitais para além da técnica. É ter o direito de movimentar, e aí eu lembro de um exemplo muito bacana, da mãe de um colega, que logo quando ela começou a usar, né, WhatsApp, essas coisas, ela mandava um áudio para ele, né, bem assim, kkkkkk. Aí ele perguntava, por que a mãe está mandando? Não, porque é risos. Porque é riso, que eu já vi que é risos, que é gargalhada. Por quê? Porque ela não tinha a lógica do letramento escolar, né? A lógica da tecnologia da escrita proposta pelo letramento escolar. Mas ela tinha a lógica do letramento digital, que ela se movimentava diante, né, das narrativas dela, dos discursos, dos territórios que ela convivia, e ela dava conta daquele espaço. Então, isso é uma movimentação. Ela se apropriou naquele processo de letramento digital para ela dar conta da comunicação.
né? Então, são questões que a gente precisa pensar em relação ao conceito de letramento digital, para que as pessoas se movimentem, isso tanto docente como estudantes, para que entenda esse espaço virtual a partir dessa lógica de letramento digital, que transcende a lógica de alfabetização tecnológica. A alfabetização tecnológica é a gente dar conta da técnica, é chegar agora, o slide não abriu, vamos aqui agora tentar juntas consertar, o data show que a gente não conseguiu ligar, vamos aqui agora dar conta. Isso é previsto no contexto da tecnologia, por conta da emergência mesmo, da característica que ela traz. E não há problema algum, né? Quando a Dea falou, Mari, você pode entrar uns minutinhos antes? Isso é o quê? Isso é planejamento, para a gente poder ver, porque as tecnologias, de fato, elas têm suas características, e, enfim, como uma sala de aula no presencial, né? Que pode acontecer alguma coisa, a luz apagou, né? Faltou luz, enfim, são várias situações que a gente dá conta. E no contexto online, mais ainda, né? Porque as tecnologias, elas estabelecem uma relação que às vezes a gente também não controla, né? E que bom, a gente não precisa controlar tudo, não. Pode passar, Dea, por favor. Camila, né? Aqui é um conceito, né? Existem letramento digital, mas é um conceito que eu acho bacana da Ana Elisa Ribeiro e da Carla Coscarelli, que elas vão trazer justamente um sobre esse momento, né? De pensar sobre a questão das práticas sociais de leitura e produção textual em ambientes digitais, a questão de pensar a lógica dos computadores, dos dispositivos móveis, que é o que a gente falou, que é o contexto da cibercultura, de também pensar essa lógica eletrônica de mensagens, dos diversos meios, a busca de informação e a busca responsável, né, dessas informações, e a publicização responsável também dessas informações. O que eu sempre falo, o problema não são as redes sociais, não é Instagram, não é Facebook. Não tem, o problema é isso, o problema é o uso, né, dessas redes, como a gente faz o debate da TV, por exemplo. Né? Tem lá, está posto para a gente, claro que de maneira bem intencionada, muito mais acessíveis, né? Porque é necessário diante de um interesse. Mas pensar esses espaços é pensar na maneira. E aí vem a questão mesmo das fake news, né? Que a gente precisa nesse processo, para a gente não ser vitimado, né? Ou tornar o outro vítima de algumas situações por conta da publicização de fake news. Né? A gente precisa pensar sobre isso no processo de comunicação. E isso é também processo de letramento digital. A gente entender que, nesse contexto, quais são os riscos, quais são as potencialidades que esse espaço nos traz, para a gente poder utilizar de maneira adequada, né, e crítica. Pode passar, Dea. Eu falo Dea. Se tiver com delay, vocês avisam que eu abro o carro. Aí, assim, vamos lá pensar sobre a educação à distância, né? Então, a educação à distância, de maneira bem sucinta, ela, né, nasce de um decreto, assim, no sentido da legitimação. Ela tem um decreto, ela tem diversas leis, e aí existe curso só para as leis da EAD. Então, por que muitas leis? Porque justamente para não cair no erro da precarização. Então, o que é que nós tivemos, por exemplo? Nós tivemos a Universidade do Brasil, que é um programa que foi criado exatamente para qualificar, para fazer o enfrentamento da precarização da EAD no país. Então, é um programa em que as instituições públicas, né, de ensino superior, os institutos e universidades em especial, eles ofertam cursos de graduação e pós-graduação pelo sistema UAB, e é um programa que veio para qualificar isso, qualificar essa formação e dizer que todo e qualquer curso que tem atividade prática, que tem atividade de estágio, enfim, isso é previsto legalmente. Então, a educação à distância, ela é uma modalidade que se vem, claro, no primeiro momento, ela foi massiva mesmo, e ela foi à distância, sim. Lá, quando a gente fala dos cursos por
por correspondência, quer dizer, você não tinha uma lógica do que a gente entende por educação à distância, dessa mediação, né, de pensar rubricas de avaliação e você ter esse acompanhamento do processo de aprendizagem. E muitas pessoas foram prejudicadas nesse processo, né, de formação, mas também muitas pessoas tiveram sua formação por conta disso. Então, a gente precisa entender aquilo que eu falei das pedagogias do presente. Naquele momento, era o que essas pessoas tinham de uma formação. Hoje a UAB. A UAB deu possibilidades a diversas pessoas que estavam em condições, especialmente pessoas que moram, né, em situações ribeirinhas, enfim, que conseguiram, naquela política inicial da UAB, que nasce para essa questão mesmo da formação inicial e continuada de professores, por exemplo, elas só tiveram acesso a essa formação por conta da UAB. Então, a gente precisa entender que foi um programa que democratizou, por exemplo, o ensino superior para vários espaços que não se tinha condição presencialmente. Então, a gente localizar e demarcar qual é o papel da educação à distância, né, nesse contexto. E aí, saber que a educação à distância, como no contexto presencial, ela é uma modalidade que tem arquitetura pedagógica, que pressupõe planejamento didático, concepção de educação, concepção de aprendizagem, tudo isso. E aí, a partir dessas questões todas, que a gente movimenta um ambiente virtual de aprendizagem, que nós vamos falar, para se executar a educação à distância. E que é, para além disso, uma coisa que é importante nesse contexto da educação à distância, que nós temos do trabalho colaborativo. É um trabalho colaborativo que descentraliza o papel docente. E aí, descentraliza de qual maneira? Você tem um professor formador, que é aquele que pensa o planejamento, mas junto com ele você tem os tutores, né? Tutor presencial, tutor à distância, que vai executar essa mediação. Você tem a parte técnica, a parte de design, que vai movimentar todo vai construir junto com você o desenho didático. É preciso pensar que existe toda uma estrutura, né, de pensar esse desenho didático e algumas questões específicas por ser essa relação com a tela, né? Então, a educação à distância é uma modalidade que existe, muito bem legitimada em outros países, né? Instituições que têm uma referência mundial. Agora, o problema é como algumas instituições privadas executaram a educação à distância no país. E executaram, sim, de maneira mercadológica, tecnicista, massiva, e continuam executando. Mas, assim, é o que eu costumo falar, mas as instituições públicas, elas têm condições, né? Como elas já fazem, como várias instituições já fazem, educação à distância. Só que aí entra em outras questões. A questão é, a gente precisa planejar, né, e reorganizar esse planejamento aí pedagógico, porque a gente precisa entender se vai ser inclusivo ou vai ser mais excludente do que o que a gente já tem. Né? O espaço escolar, ele é excludente. A gente se movimenta para fazer com que ele não seja, mas ele se constitui excludente no geral, historicamente. Então, o que a gente precisa pensar é isso, que é o direito, por exemplo, que todos tenham acesso a esse contexto digital. Aí, assim, falando bem de maneira sucinta em relação à educação à distância, ela tem vários momentos, né, de educação à distância, do período mais massivo a um período mais contemporâneo, que a gente vai chamar de EAD online ou educação online, né? A Edmela vai chamar de educação online. E aí ela traz essa provocação de chamar de educação online em respeito, eu diria assim, à história da EAD para muitas pessoas. Então, a EAD ela se constitui de uma forma, ela foi se movimentando e tentando a cada vez mais ser menos massiva, menos distante. E aí nós temos, por conta mesmo desse contexto da cibercultura, a gente tem o que é chamado de educação online, que é essa educação mesmo pensada pelas tecnologias digitais, que, por exemplo, é esse espaço aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo nesse momento não é educação à distância. A educação à distância tem um outro formato arquitetônico, que é esse todos que eu já conversei com vocês aqui de maneira sumária. Isso aqui é educação online. Esse curso aqui que nós estamos conversando aqui é um exemplo de educação online, porque ele tem um planejamento, ele tem uma proposta nesse contexto online, e a gente utiliza desse espaço para fazer essa produção de conhecimento, né? Então, assim, eu já trabalhei com educação online, alguém falou aqui, ó, que é tutor em letras.
na UESC, já fui tutora, né, do curso de Letras EAD da UESC. Então, assim, eu já me movimentei com a educação à distância na UNEB, né, a especialização que eu tive também foi na UNEB, já estive nesse lugar de estudante quando eu fiz a especialização, depois formadora, né, tutora, e aí as instituições elas vão dando a sua identidade de acordo com a concepção que elas têm de educação para a educação à distância. Então, a experiência que eu tive como tutora no curso de Letras EAD da UESC foi de uma forma, na UNEB foi de outra. Quando eu fui coordenadora de polo estadual, lá em Piauí, no campus da UNEB também, tinha uma outra proposta. Então, assim, a gente precisa pensar que essas modalidades, elas existem, elas têm as características. O que a gente precisa movimentar é a nossa concepção em relação à educação para essas modalidades, como a gente faz no presencial. Isso eu vou sempre repetir. Porque uma coisa, e também tem uma questão pontual. Uma coisa é você não me movimento, não me interesso por esse espaço online e nem pela modalidade. Ok, como a gente tem várias crises em relação a algumas concepções e tendências pedagógicas que a gente sempre discute no presencial. E aí eu faço uma fala bem demarcada, que é o que eu sempre repito. Eu tenho pensado em educação que resiste à lógica tradicionalista, mas há outras pessoas que não, e há outras pessoas que aprenderam e aprendem na lógica tradicionalista. Então, a gente precisa entender muito os processos, né, de aprendizagem, que eles não são de modelos. Né? As pessoas têm suas histórias, suas narrativas e as diferenças. A gente precisa, nesse processo de planejamento, entender qual é a melhor modalidade, a mais adequada, né, se contribui para a educação emancipatória ou educação excludente. Assim, eu acho que é um ponto de partida que a gente precisa pensar. Aí aqui é só assim, bem de maneira bem geral, como a educação à distância teve as fases dela, a educação online também teve. E aí se movimentam muito próximas, né? Uma primeira fase foi uma lógica voltada para a interatividade. Você vê que a educação online ela já não é bem distante da primeira geração da EAD, que ela é o Instituto Universal, entre outras coisas, a questão das tecnologias analógicas, né, o rádio, enfim. Ela já se movimenta bem distante, porque é o olhar das tecnologias digitais que se constitui mesmo no processo da cibercultura. Então, um primeiro momento, vem essa questão mesmo de uma lógica mais voltada para a interatividade, tá? E aí eu demarco essa lógica de interatividade porque para a gente pensar a interatividade para além da interação. A gente pensar que os sujeitos, eles não emitem, a teoria da comunicação, né, clássica, um emite mensagem e o outro recebe, não. Na verdade, a concepção que a gente vai pensar sobre interatividade, sobre interação, é de que nós somos interlocutores no processo. Então, no momento que eu estou aqui explanando, vocês estão também movimentando com as diferentes manifestações de linguagens, né? Então, a primeira fase, essa fase aí pensada em relação à interatividade, aí o Moodle, que eu vou falar sobre isso, já é um espaço muito pontual nesse momento, tá? O uso de fóruns de discussão, de pensar mesmo um ambiente virtual de aprendizagem, e o Moodle ele foi consolidado e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Vou passar. Depois tem uma segunda e uma terceira fase que vai se movimentando para as redes sociais, tá? O YouTube, nesse momento, ele tem um papel importante, né, nesse momento de pandemia, porque é uma forma de democratizar o conhecimento. Por exemplo, se a gente... eu acabei esquecendo, né? Se a gente tivesse pensado, a gente gravaria esse momento. Por quê? Esse momento... Tá gravando? Ai, que ótimo, ótimo. Então, assim, esse momento aqui que a gente conversa, que a gente troca, ele pode ser utilizado em outros espaços, com outros debates, com outras provocações, com outros tensionamentos. E aí você não precisa, de novo, falar sobre isso, né? Já existe um material que fala sobre isso e pode ser publicizado, para que as pessoas tenham acesso também. Então, e aí tem esse contexto aí que é bem o que nós estamos vivenciando, né? Esse momento aí mesmo das lives, né? As diversas lives aí que nós estamos, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Pode passar. Aí, assim, na sequência, a gente vai falar sobre essa questão do ensino híbrido. Eu trago
tem um conceito que eu sempre trago de Milton Santos, que é essa questão mesmo, né? O espaço é um misto, é um híbrido, um composto de forma conteúdo. E aí eu gosto desse conceito de Milton Santos, que eu falei em outro momento também de outra atividade que eu fiz, porque ele vai falar exatamente dessa lógica mesmo, né? do que é complexo essa lógica do híbrido. Então, assim, o híbrido, pensando, ensino híbrido, em termos conceituais, ele se movimenta na lógica metodológica, e quando se fala de ambiente, a gente fala dos diversos ambientes, por exemplo, esse contexto, né, da cibercultura, ambientes virtuais. Então, e também ele pode ser pensado, que não é o nosso momento, de aulas, algumas atividades no presencial, né, no espaço físico, e outras online. Isso também seria o que nós podemos chamar de ensino híbrido. Mas nesse contexto de pandemia, em que a gente ainda não tem condições sanitárias, nesses protocolos adequados, a gente está pensando protocolos para retomar calendários acadêmicos, eu movimento muito esse debate para a lógica metodológica de hibridismo, tá? E também, no caso, quando a gente pensa de ambiente, pensar em ambiências formativas, mas nesse contexto online. O que é interessante nessa lógica conceitual do ensino híbrido? O ensino híbrido, né, como se propõe, ele vai pensar nas diferenças. Então, a gente faz uma reflexão que as pessoas aprendem de maneira diferente. Nem necessariamente um aprende como o outro. E aí, pensando, né, nessa diversidade, que a gente pode movimentar várias metodologias. E aí é bem esse contexto mesmo da cibercultura, né? De pensar, quando a gente puder, atividades presenciais, por exemplo. Se a gente conseguisse movimentar um protocolo que desse condição de dividir turmas. Então, mas assim, na realidade, 40 alunos é complicado. Mas se tivesse condição, por exemplo, né, nós teríamos uma sala, teríamos de 40 alunos, 20 estudando em alguma atividade presencial, com os protocolos todos de máscara, enfim, o espaçamento, e a outra parte estaria online, né, em casa. Então, isso também é o que nós podemos chamar de lógica de ensino híbrido. Você movimenta espaços e movimenta também metodologias. Aí, nesse debate de ensino híbrido, a gente tem diferentes práticas educativas, né? A questão da sala de aula invertida, que é esse lugar em que o estudante protagoniza o processo de planejamento, tá? Inclusive, movimenta avaliações, no caso da área de linguagem, né? Reescrita de texto, junto com o colega, ele traz problematizações diante do contexto dele, tanto de questões conceituais, procedimentais, né, dos conteúdos ou atitudinais, entre outros, né, das dimensões de conteúdo, para que, a partir disso, possa se pensar metodologia, planejamento, entre outras questões. A questão das metodologias ativas, que é também uma possibilidade nesse contexto híbrido, o uso de tecnologias analógicas e digitais. Esses dias eu vi uma atividade em que a rádio da cidade, né, ela se tornou um espaço para aulas. Né? Então, assim, são várias situações possíveis. E aí também esse espaço do hibridismo é experimentos, né? Esse espaço das diferentes semioses, das diferentes mídias, hipermídias, hipertextualidades, e pensar também nessas diferentes aprendizagens. Agora, assim, eu sempre vou fazer essa ressalva, gente. Eu não normalizo, né? Eu sempre falo que eu não gosto do termo novo normal, né? Eu não normalizo esse momento. A gente faz o debate aqui conceitual, entre outras questões, mas a defesa é que a gente tenha condições para isso, né? Condições de trabalho e condições de fato para movimentação, para aprendizagem, né? E ter condições pensar em infraestruturas técnicas, formação, entre outras questões, tá? Pode passar. Não adianta, que eu estou falando demais. Aí aqui é só um conceito dessas ambiências híbridas, né? O que é que elas podem proporcionar. Mas eu gosto mais de falar, eu só coloquei aqui para vocês terem esse acesso lendo, mas eu gosto, pode passar o próximo slide, por favor, Camila. Eu adoro
essa figura, porque ela representa o texto teórico que a gente mostrou aí agora. Que no ensino híbrido, essa lógica dos diferentes ambientes digitais, esses ambientes eles se caracterizam, né, nesse processo. Então, por exemplo, se a gente pensa no Google, no YouTube, nesses espaços aí, a gente está pensando esses espaços a priori como fontes de informação, porque eles movimentam conteúdos, eles movimentam conhecimentos, saberes, né, de maneira geral. E aí é preciso a gente pensar sobre isso, porque no processo mesmo de desenvolvimento dessa cultura, né, da web 2.0 e por aí, né, todos os processos que desenvolveu em relação à internet, o que a gente teve no primeiro momento dessa lógica massiva? A gente não tinha a ação de interagir com os sites. Era só clicar o tempo inteiro. Então, essa já é uma movimentação que a gente tem hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema de autoria. E aí nós temos editor de texto, editor de vídeo, o Wiki, né, que é um produtor de texto colaborativo, que você tem, por exemplo, o Google Doc, que está lá, ele né, está posto, ele é aberto para a gente. E tem, no caso do Moodle, você tem o Wiki. Né? E, assim, gente, a defesa é que a gente utilize esses artefatos culturais digitais abertos. Né? E não que a gente... claro que em algum momento, por exemplo, às vezes você quer fazer um outro tipo de atividade e só cabem 100 pessoas, né, naquela plataforma. E aí você precisa pagar por isso para que tenha 500 pessoas ou 200. Então, existem as situações, e agora, mais do que nunca, a gente vai precisar. Mas o cuidado de quem pesquisa, de quem milita, de quem movimenta esses debates da cibercultura, é de que a gente priorize esses artefatos que são abertos, né, que são públicos. Para a gente não, mais uma vez agora, não é só a preocupação de legitimar a EAD nesse contexto, por conta de uma política de governo imposta. É da gente também não estar legitimando esse corporativismo aí utilitário dentro do contexto da educação. Porque não adianta eu lutar para não legitimar a EAD dessa política de governo aí que está posta aí, massiva, entre outras questões, desses interesses, mas, por outro lado, eu estar limitando esse processo, né, da lógica corporativa mercadológica. Né, pagando por esses artefatos a todo momento, quando, na verdade, a gente pode priorizar outros que são abertos, né, que são públicos, são pensados, inclusive, para a educação. E as redes sociais, que são esse espaço também de compartilhar, discutir, colaborar, se movimento com possibilidade de espaços para o ensino híbrido, tá? Aí, assim, quando a gente fazer qualquer contexto de modalidade. Pode passar, viu? Por favor. De modalidade. E pensar sobre... Oi. Mari, está me ouvindo? Estou. Olha, tá excelente as suas reflexões, mas a gente tem um tempo. Ai, tá bom, já deu tempo? Já deu tempo, mas a gente vai lhe dar alguns minutinhos que você pode fazer a conclusão, 5 minutinhos, e depois será importantíssimo que dialogaremos com os nossos participantes. Aí você pode até acrescentar, não é o que não der para concluir nesse momento, mas assim, está maravilhoso. Tá bom, Déia. Então, aqui é só uma discussão comum que a gente vai pensar um planejamento nesse contexto. É pensar em educação em perspectiva, aí é uma questão de defesa que eu faço, né? Socioconstrutivista mesmo, que é a movimentação mesmo, né, da lógica vigotskiana e bakhtiniana, de pensar a dialogia, de pensar as pessoas nos seus processos de interação social. Pensar em educação antirracista em qualquer contexto, não precisa ser militante ou pesquisador da área. É se movimentar para isso. Essa frente, ela não é apenas de quem pesquisa e de quem milita. Isso é nossa obrigação, né? enquanto sujeitos em educação. Pensar na diversidade, pensar em um currículo na lógica de rizoma mesmo, tá? E começar movimentações decoloniais. Movimentações decoloniais é a gente começar a protagonizar nos espaços escolares, nos nossos currículos, nos nossos planos, quem nunca foi protagonizado, né?
e a gente sabe de todas as populações em relação a isso. Aí, assim, no geral aqui, eu trago mais uma reflexão na sequência aqui sobre concepção de aula mesmo, que a gente às vezes acha que só é aula quando está no presencial, e aí eu trago a concepção do que é aula e o que é aula virtual. A gente precisa pensar sobre isso. Pensar que esse espaço, eu estou concluindo, pensar que esse espaço propõe de aprendizagem colaborativa, tá? Propõe autoria, e autoria é pensar o planejamento em colaboração, tá? A gestão do tempo, por exemplo, a gente entender que não dá para ter a mesma realidade de 50 minutos de aula que a gente tem no presencial, não dá para ser 50 minutos aqui no online, porque tem a tela, tem o cansaço, a gente precisa ter cuidado com isso, especialmente nesse período de pandemia, tá? E tem uma questão que eu quero falar rapidinho, que é a questão da autonomia, que é extremamente importante que a gente converse sobre a autonomia. Há uma tensão muito grande sobre isso, né? Em relação... Mas é preciso dizer que a autonomia ela não é dada, né? É processo de construção, de distância. Como na modalidade educação online, educação presencial, enfim, a gente precisa ter um planejamento que dê condições para isso não é dado, né? Isso é um processo. E aí, assim, em geral, algumas reflexões que a gente pode fazer depois aqui sobre a live, sobre o que é o Moodle também, tá? No debate aqui a gente pode fazer. E sobre esses espaços aqui, como nós estamos tratando aqui, como esse espaço de educação online também. Mas, assim, no geral, ela se encaminharia nesse sentido mesmo. Mas a gente vai para a conversa aqui, que eu acho que é bem mais rica, né? Joia. Obrigada, Mari, por suas colocações, foram excelentes. O pessoal está pedindo mais 10 minutinhos aqui no chat. Ela não vai abandonar a gente, não, pessoal. Pode ficar tranquilo que a gente tem muita coisa ainda para discutir e conversar. Bom, eu queria comentar sobre alguns pontos, né, sobre o material que você enviou, que foi excelente. O pessoal também aqui está parabenizando a qualidade do material, dos artigos que você enviou. E vou fazer só alguns comentários sobre os termos que você usou, né, que a gente precisa repensar nesses termos que estão sendo utilizados. Por exemplo, o novo normal, né, Mari, como você falou, a gente não deve focar, né, nesses termos que são corporativistas. E então você traz esse termo pedagogias do presente, né, como outras possibilidades de se pensar no ensino e aprendizagem. Então, diante desse contexto pandêmico, a gente precisa, de fato, pensar em estratégias com muita cautela. Lembrando que tem muitas situações específicas, existem muitos alunos que estão em situações de vulnerabilidade que não estão nesses contextos da tecnologia. Então, como que a gente pode fazer, né? Pensar em estratégias, pensar em uma reorganização do trabalho pedagógico para que a gente contemple também essas minorias. São só algumas reflexões que, durante sua fala, eu fui anotando. Na UFSB, as pró-reitorias estão realizando um estudo a partir dos questionários enviados para os alunos e para os professores também, para investigar e estudar quais são as estratégias que vão ser tomadas, né? Porque a gente deve levar em consideração todas essas demandas dos estudantes. E aí nós pensamos em transmissão síncrona e assíncrona, gravação dessa transmissão para futura disponibilização para esses estudantes, envio de materiais impressos para os estudantes que não têm acesso à internet, disponibilização de chips, envio de material impresso via correios ou via transporte, enfim. Então, essas estratégias elas já estão sendo pensadas, né? Vale a gente ressaltar que já existe uma mobilização por parte das instituições de ensino superior para que algo seja feito, né? Como diz Nova, a gente não pode ficar parado nesse momento. Então, outra reportagem que eu achei interessante também foi a disponibilização de um canal aberto. Está sendo feito em Salvador. Se eu não me engano, começou semana passada. Então, as aulas da educação básica dos anos finais do ensino fundamental estão sendo disponibilizadas com horários específicos para cada turma. Então, isso já mostra, né, uma aproximação
da educação pública para essas pessoas em tempos de pandemia. Outra colocação foi Patrícia, ela colocou no chat, ela disse que as aulas remotas adotam princípios da educação... desculpem. Patrícia colocou que as aulas remotas elas adotam princípios de educação bancária, desprezados por Paulo Freire. E é isso que a gente tem visto nas escolas particulares, né? Uma priorização desse ensino tecnicista, perpetuando todo isso que a gente já vem desconstruindo na educação. Então, eles estão preocupados em utilizar o livro didático, estão preocupados com os 200 dias letivos e a aprendizagem, né? E a saúde mental dessas crianças. As escolas particulares, de fato, não têm se preocupado com esses detalhes. Outra colocação, deixa eu me atualizar aqui. Uma participante do curso, ela colocou que ela é fruto da EAD. Então, parabenizando essa modalidade de ensino, né? Nesse momento, eu queria abrir para as colocações. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode se inscrever pelo chat, que a gente vai continuar essas discussões. E Mariana pode ir finalizando aqueles detalhes do seu slide que nós tivemos que interromper. Alguém já se inscreveu? Você quer fazer alguma consideração, Mari? Não, eu achei interessante quando Maíra trouxe, né, esses ações que a UFSB, esse movimento das atividades assíncronas. E isso é uma referência, inclusive, de pensar essa perspectiva com cautela, porque a atividade síncrona, ela é ótima, ela é esse momento que é online, que é aqui e tal, mas a lógica de atividade assíncrona, ela possibilita um pouco mais de emoção, porque é o que você pode depois movimentar para os estudantes que não tiveram acesso naquele momento por vários motivos, né? Aquilo pode ser, quando eu falei, por exemplo, de planejamento colaborativo que esse espaço possibilita, e também de aprendizagem, é isso. Esse vídeo, essa proposta que Maíra trouxe, vamos pensar, se tratou lá sobre, né, no curso da licenciatura, se tratou sobre avaliação, né, do curso de uma licenciatura. Então, esse momento na tela, se a gente não tiver um cuidado, ele é adoecedor, ele é cansativo, como qualquer situação de trabalho, a gente precisa ver as condições, né? Então, por conta justamente dessa característica da tela, essa atividade, por exemplo, uma aula que Maíra tenha gravado, Andréia, quando for trabalhar, né, for planejar, se ela achar interessante, se estiver dentro do que ela tem, do objetivo dela, ela não precisa fazer uma nova aula. Ela pode, por exemplo, utilizar o vídeo da aula de Maíra para discutir a avaliação, né, para ela não ficar mais tempo na tela, tendo que gravar uma aula, por exemplo. Então, essa lógica de usar a atividade docente, né, o papel docente, se movimenta nesse sentido, nesse planejamento colaborativo, entendeu? Gente, coisas de época de nova pandemia. Participante. Olá, tchau. Faz parte. Essa aqui é a Ana Flor. Gente, Linda. Tássio Guerra se inscreveu. Tem Flávia também, ela é uma professora da Costa Rica, ela se inscreveu que ela queria apresentar as experiências. Então, Tássio, bora iniciar com Tássio. Cadê você, Tássio? Estou aqui. Se apresente. A gente está utilizando o termo de abrir a câmera nesse momento. O Tássio aí. Ele já está aqui. Pode falar, Boa noite Tássio, fique à vontade. a todos e a todos, e a todos que não se encaixam nos perfis, né? Eu sou pedagogo recém-formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz e eu venho acompanhando, né, isso com muita angústia, porque a gente acaba bebendo muito de Freire, muito de outros autores, e nesse momento fico muito angustiado pensando, por exemplo, mesmo que haja essas transmissões, doação de chip, o governo federal agora diz que vai disponibilizar a internet para todos os estudantes que são considerados de baixa renda e que não conseguem ter acesso à internet.
E aí eu fico pensando que eu sou morador de zona rural, né? E para mim fazer a universidade foi tipo muito sofrido. Como é que muitos estudantes vão ter acesso à internet no lugar onde eles moram, que tem às vezes tem lugares que tem estudante hoje que ainda não tem nem energia elétrica. Aí eu fico muito pensando nessa lógica assim, eu fico pensando angustiado. Por exemplo, os estudantes da educação infantil, como é que vai ter esses processos de socialização que é tão importante? Os jovens e adultos que já estão tão cansados e que estão ali na escola tentando intermediar e conseguir avançar em uma série, como é que esses que já são bem deslegitimados, como é que eles vão conseguir ter acesso à internet, a esses conteúdos, né? É basicamente isso que eu queria trazer. Então, Tássio, eu ouvindo você falar, me veio aqui é algo que eu penso, mas não fui eu que trouxe para a cena do debate nessas lives, não. Eu lembro que nessas lives, né, eu lembro que, se não me engano, foi o professor Nelson Preto, eu não lembro. Mas é algo que eu comungo e tenho pensado sobre. Quando você traz essa fala, a gente mais do que nunca vê, né, que não tem nada normal, né, que os processos de desigualdade de gênero, de raça, de todas as questões que eles sempre estiveram postos, né, e bem demarcado. E aí, quando você fala da situação da questão da educação do campo, duas pessoas falaram comigo sobre isso. É questão mesmo do que a gente já tem, né? Já tem algumas questões de não políticas públicas devidas para a educação do campo. A gente tem, claro que isso tem melhorado em algumas situações, em um determinado momento, né, de política de governo, mas a gente não tem o adequado. Né? E eu já trabalhei na educação do campo, eu sei dessa realidade, você mais ainda que vivencia. Então, o que eu penso, Tássio, é o seguinte, que a gente precisa, nesse momento, tensionar, sabe? A gente precisa tensionar, mais do que nunca, para essas condições. Eu não falo isso, como eu disse, né, com um discurso ingênuo, não. Eu faço no sentido mesmo, olha, agora, mais do que nunca, é preciso dar essa condição que nunca foi dada. Porque agora não tem como invisibilizar um problema que está posto em relação, por exemplo, aos estudantes que moram no campo, né, e que estudam na cidade, no caso, né, no que é chamado de zona urbana. Então, isso sempre foi um problema de transporte, entre outras questões. Só que agora não tem escolha. Se não der essas condições de acessibilidade, entre outras coisas, essas pessoas não vão estudar até que venha a vacina, entre outras questões. Então, eu penso assim, por exemplo, uma coisa que eu acho importante que as instituições possam fazer, sejam elas de educação básica, de ensino superior, todos esses editais que a gente trabalha, de iniciação científica, de extensão, a gente pensar em movimentar bolsas, né, bolsas para que esses estudantes tenham direito à questão mesmo dos dados. Né? A UFRJ tem movimentado algo nesse sentido também. A gente tem feito algumas provocações aqui no IFBA. Então, agora é o momento desses auxílios também estarem movimentados em relação a isso. E não dá para ser por celular, né? Não dá para estudar por celular. Como é que a gente pode fazer essas empresas aí agora, tensionar essas empresas privadas, né? Positivo, não sei o quê, que já se utilizou tanto, né? do espaço educativo para se ganhar dinheiro. Vamos agora aqui tensionar essas empresas privadas do entorno para que elas possam dar conta de propostas que deem condições de que esses estudantes que não têm acesso ganhem notebooks, que ganhem tablet, entre outras coisas. Porque se utiliza muito essa coisa da responsabilidade social das empresas privadas, aqui em Eunápolis tem muito isso, né? Algumas empresas privadas. E aí saem na mídia falando que fez um projeto tal com o IFBA, com a UNEP, por aí e tal, mas agora é o momento da gente tensionar para isso. Eu não estou dizendo que que vai dar certo, a gente vai ter reorganização mesmo, replanejamento, para a gente poder, mais do que nunca agora, tensionar para que essas pessoas tenham condições, né, de fato, a esse contexto de pandemia, porque também é preciso garantir o direito à educação, né, e o direito à aprendizagem. Né? Essa colocação, Mari, de Tássio, faz a gente refletir um pouco sobre isso mesmo que você falou, das mazelas antigas que foram postas em evidência. Então, muito tem se discutido sobre os aspectos educacionais, sobre os processos de ensino-aprendizagem, que a família não dá conta, né? Então, tudo isso trouxe à tona várias discussões que a gente já fazia no contexto educacional e acadêmico. Ontem eu assisti uma live do Instituto
Ungo, e o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury, ele estava falando exatamente sobre isso, que o ensino à distância, né, ele utiliza ainda esse termo, ele tenta incorporar múltiplas estratégias às práticas educacionais. Então, esse é um momento da gente rever estratégias, práticas tradicionais, né, e repensar atitudes, né, repensar nesse público que durante muitos anos já foram excluídos e marginalizados desse contexto educacional. Excelente sua colocação, Tássio. Muito bom mesmo. A professora assim, né? Flávia, Fala, tem a pode professora falar. Flávia. Flávia, você está por aí ainda? Ela se inscreveu, mas tem outra pessoa enquanto Flávia não aparece? Me escuta? Oi, Flávia, escuto, Flávia. cadê você? Estou aqui, Ah. amiga. Só não vou ligar a câmera porque eu estou sem web. Tem problema. Pode se apresentar e falar, Flávia. Meu nome é Flávia, sou pedagoga. Atualmente, eu estou aqui na Costa Rica, dando classes de português como língua estrangeira, e a gente já tem 3 meses nesse processo, né, do ensino virtual. E, assim, a forma avaliativa da escola que eu trabalho, ela é formativa. Mas com as mudanças, né, tão repentinas nesse cenário que a gente está vendo ultimamente, né, por conta da epidemia, além de não termos tempo para fazer essa avaliação, eu não tenho como avaliar o aluno que ele não se conecta e não tenho tempo suficiente para isso. Então, assim, eu tenho que criar estratégias para avaliar o aluno que conecta e que não se conecta, porque o pai do aluno que não se conecta também está pagando. E no final do semestre ele vai querer a nota do aluno, né? E muitos dos pais precisam trabalhar e os alunos ficam com os avós. E muitos avós não sabem, né, mexer no computador, não sabem entrar na plataforma, não sabem baixar os arquivos que a gente manda. Mas, de qualquer forma, a gente, no final, tem que avaliar esse aluno. E, assim, o que eu venho percebendo com essa experiência que eu estou tendo aqui é que os professores eles vêm perdendo muito autonomia. Porque o pai que ele está pagando, ele está exigindo nota. Ele quer o 100% no final do semestre, né? Hoje mesmo eu terminei de colocar nota e vários pais me questionaram nota e falaram, mas eu preciso que você faça uma nova avaliação. Como eu dou aulas de português aqui, teve pai que veio me questionar a avaliação que eu fiz sobre a pronúncia da língua. Falar, mas eu discordo, eu achei que minha filha estava muito boa na pronúncia. Como eu sou a professora de português, e assim, o pai, ele está interferindo. E a gente não pode fazer nada. Assim, eu estou me vendo obrigada mesmo a ter que mudar nota, a ter que dar nota, porque os pais exigem isso. Né? Eu estava conversando com umas colegas aqui, que também dão classe de português, e a gente está, assim, extremamente frustrada. Além da frustração, tem o esgotamento, porque eu vou confessar para vocês, eu nunca estive tão cansada, muito cansada. E, assim, frustrada, porque autonomia zero. A escola não permite que a gente coloque menos que 80% na nota do aluno, mesmo o aluno não se conectando. Então, queria mostrar para vocês, né, que não é uma realidade só daí, a gente também está vivenciando essa realidade aqui com a educação. E também passando por muitas mudanças, porque o Ministério da Educação aqui está pedindo para fazer mudanças rápidas no currículo. E está sendo tudo muito rápido, está sendo muito trabalho, e está sendo, vou confessar com vocês, muito cansativo. Muito cansativo, adoecedor, como você colocou, né? Quando a gente fala de adoecimento, não só dos professores, mas também dos alunos. Porque hoje, inclusive, a gente vai ter uma reunião na escola justamente porque os pais vêm questionando que os alunos estão vendo os filhos cansados em casa, para a gente estar diminuindo esse tempo de aula que a gente está tendo com eles. Porque, por exemplo, eu começo a dar aula às 7 da manhã e termino 3 da tarde. Então, imagine como é cansado, como é cansativo vivenciar isso. Obrigada, Flávia,
seu compartilhamento de suas angústias, da sua realidade. É bom, é muito importante, né? Ouvirmos essas experiências, essas angústias de uma colega nossa que está em outro país e perceber que são situações semelhantes às que nós estamos vivendo, né? Então, a gente não está sozinho nesse processo de busca por estratégias, por alternativas para se pensar o ensino em tempos de pandemia. Então, assim, eu fico pensando sobre isso, né? Está muito nesse momento de desabafo. Eu estou ministrando um curso para servidores do IFBA, né, que a Pró-Reitoria havia me convidado, e aí um professor, né, fez um desabafo lá no mundo falando sobre essas questões. E aí depois ele pediu desculpas. Eu falei, mas não, a gente está todo mundo vivendo isso, né, adoecedor. Mas assim, o que eu preciso dizer é que por isso que tem que ser planejado e vai ser processo, gente, porque senão vai ser sim, vai ser excludente, né? Não pode ser como está acontecendo, se vira, tem que fazer, entendeu? Essa maneira assediadora, quer dizer, mas ela está em outro país, né? Eu pensei que fosse no Brasil, por isso que eu perguntei, vai ter reunião hoje ainda? Então, assim, você vê que o que Flávia trouxe, isso é assediador, mas isso é recorrente, independente desse contexto. Eu já trabalhei em instituição privada e um dos motivos que eu fui convidada a sair da escola na época, uma escola tradicional lá em Piauí, foi porque eu não quis mudar a nota. Né? Porque o menino era filho de uma pessoa, de uma representação importante lá na cidade, e não tinha, né, estabelecido o que a gente entende inclusive, a criança tinha consciência disso, entendeu? Mas tinha que mudar a nota, sabe? Então, assim, o problema é como se pensa a educação nesses espaços. E é assediador. E esse é o problema, nesse momento, da gente fazer o enfrentamento e o combate a esse assédio, porque ele está sendo legitimado em várias instituições. Entendeu? E assim, eu estou falando de instituições privadas, mas eu fico pensando, por exemplo, a realidade de professores do município aqui de Anápolis, né? Que se está pensando em protocolos para retornar remotamente, né? Enfim, não sei qual a modalidade que eles estão pensando, mas houve um corte horroroso, entendeu? E criminoso no salário dos docentes. Então, você imagina situação de doença, né? Uma doença que, se você adoece e alguém se adoece, você não pode ficar perto, né? Ela é cruel, quer dizer, você está vivenciando tudo isso, porque o medo da doença, principalmente é isso, a gente não pode nem ficar perto, né? E todo isso que ela traz. E aí, em meio a isso, você tem um corte no salário, mas tem um planejamento para retorno em atividade remota. Então, que condição diante das características? Inclusive, Flávia e todo mundo, existem características específicas, né, de concepção de avaliação para esse contexto, justamente por conta dessa lógica mesmo do conectado, não conectado, né, de quem tem acesso e de quem não tem. Então, assim, o debate que precede é o direito. E aí, racionalmente, a gente precisa pensar das diferentes maneiras, porque senão vai ser excludente mesmo, mais do que o processo educacional, historicamente, já é, né, na sua lógica elitista, entre outras questões. Mas o que a gente precisa é fazer o debate, é tensionar e começar a pensar sobre, né, essa situação, não normalizar, não naturalizar, mas começar a pensar sobre, porque a gente vai levar um tempão aí sem condições de estar na lógica do presencial que a gente espera, né? Verdade. O pessoal está compartilhando aqui no chat, Mari, muita gente falando que está cansado, que está muito cansada, mentalmente esgotada, né? Girlene, ela colocou que o ensino remoto realmente é muito cansativo. Para você se preparar para uma aula, para estar em um momento online, né? Organizar uma apresentação, tem toda uma trajetória, dias e dias de trabalho, de organização, e ainda temos que estar preparados para as adversidades que podem acontecer, slide não funcionar, o vídeo do convidado não abrir. Então, realmente, demanda muita dedicação, muita abdicação nesse momento. Mais alguma colocação? E aí, galera? Quem agora aí? Lucimar, tem alguma reflexão, alguma inquietação? Quem? Pelo chat. Então, seria interessante que a pessoa colocasse, escrito, né, o nome e ao lado pergunta, tá porque pode confundir se ela está só.
a presença. Tem alguém aí, gente? Pode se apresentar, então, já que no chat não tem. Tem alguém que quer fazer alguma reflexão, alguma inquietação? Eu quero até Aproveitar falar que sobre temos o Mari aqui Moodle. conosco. Ideia? Oi. Pode falar, Mari. O Moodle, não sei se vocês conhecem, o Moodle, ele é um ambiente virtual, ele é considerado, né, um ambiente virtual de aprendizagem, e ele foi pensado para o contexto educacional. Então, ele traz diferentes ferramentas, inclusive foi o que foi legitimado, né, no contexto da EAD. Então, ele traz diferentes possibilidades de ferramentas, né, de interfaces, para facilitar muitas questões metodológicas. E ele é público, você pode... eu estou falando isso porque ele é mais uma possibilidade